Controle de plantas daninhas, quais as etapas do manejo? As perdas por mato competição, dependendo da espécie infestante, podem alcançar patamares de até 80% de produtividade. Para isso, é fundamental o controle eficiente para a manutenção da produtividade. O manejo pode ser dividido em 3 etapas: dessecação, pré-semeadura, controle com herbicidas pré-emergentes e controle com herbicidas pós-emergentes. E hoje vamos falar sobre o manejo de pós-emergência. Esse é mais um episódio do Missão Mato Zero em parceria com a Ihara. Estamos aqui numa área experimental a fundo, lavoura de soja ao lado aqui, área de cultivo, sojas em diferentes estádios, e o assunto nesse momento é falar de manejo de plantas daninhas na pós-emergência da cultura da soja. Quais são os critérios, quais são as ideias centrais? Primeiro ponto é questão de avaliar, monitorar a área. Aqui, à minha direita já foi feita a aplicação de pós-emergência. Aqui vai ser ainda manejado. Nós temos vários critérios a ser adotados, além do monitoramento de plantas daninhas, avaliar o que tem de infestante na área e das infestantes, o que eu tenho de resistências nessas infestantes, é levar em consideração também os períodos de interferência. O que na área da ciência das plantas daninhas nós nos referimos a períodos de interferência ou em siglas como PAI, PTPI e PCPI. O PTPI é o período total de prevenção e interferência. Ele tem a ver com a cultura, ele tem a ver com a soja aqui no caso. Ele tem a ver com aquele período que a cultura tem que ficar no limpo. Desse período total de prevenção e interferência, nós descontamos um período que nós nos referimos e chamamos ele de PAI, que é período anterior à interferência. Um período que pode aumentar em função de uma boa dessecação pré-semeadura, de palha no sistema e de um bom uso de pré-emergente. Então, se eu aumentar o PAI e se, quem sabe, eu encurtar o PTPI da cultura, o período total, fazendo essa cultura fechar mais cedo, condições ambientais, boa adubação, bom sistema, eu posso encurtar um outro período que nós denominamos de período crítico de prevenção à interferência. É nesse período, a diferença dos 2 períodos anteriores, onde nós fazemos o manejo de pós-emergente, de herbicida pós-emergente na cultura da soja. Destaco os pós-emergentes, mas hoje inclusive é uma nova modalidade, não necessariamente de usar apenas um pós-emergente na cultura da soja para o controle das plantas já emergidas, mas quem sabe tentar suplementar, dar mais um residual ali, usar um produto pré-emergente na pós da soja, a exemplo de um clomazone microencapsulado. Mas antes de falar um pouco mais e fechar com herbicidas, gostaria de colocar um outro critério em jogo, que é a questão de estágio. Aqui, nessa soja que está à minha direita, soja já passou do ponto de uso de pós-emergentes, de herbicidas pós-emergentes na cultura da soja, soja no florescimento, soja R1, R2, soja fechando linha, diferente dessa à minha esquerda aqui, uma outra soja. Aqui é importante observar o estágio, está no estágio de controle ainda, no momento de PCPI, no momento crítico de prevenção e interferência, é importante olhar qual é o estágio de controle de plantas daninhas, olhando a planta daninha, mas olhar o estágio da cultura, especificamente olhando aqui os nós das folhas desenvolvidas. Começo a contar da folha unifoliolada, 1, 2, 3, 4. V4, contando como diagnóstico da folha expandida, de último nó de folha expandida, o trifólio adjacente superior com folíolos desencostados. Só uma dica, só uma ideia. E falando de herbicidas pós-emergente, além daqueles velhos conhecidos que nós temos como inibidores da cease, alguns inibidores da Protox, o velho glifosato em materiais RR e o bentazol, nós podemos destacar o quê? Em materiais em lixo, a questão do uso do 2,4-D e do uso do glufosnat. Essas são dicas centrais, aí fica para vocês, avaliem, ponderem bem, uma boa safra, Deus os abençoe e valeu! Ihara.